Ministério Público Federal reforçou nesta segunda-feira o pedido de cassação das outorgas de radiodifusão da Jovem Pan. Outorgas correspondem à autorização concedida pelo Poder Público para exploração de serviços de rádio e TV aberta, e no caso da emissora, incluem 2 concessões de AM e uma de FM. O processo não envolve o canal por assinatura Jovem Pan News. De acordo com o MPF, a emissora difundiu desinformação sobre as eleições de 2022, incentivou o descumprimento de decisões judiciais, estimulou insubordinação nas Forças Armadas e chegou a defender golpe militar e ruptura institucional. O órgão sustenta que a emissora, marcada por seu alinhamento direita e por comentaristas ligados ao ex-presidente condenado Jair Bolsonaro, foi peça central na criação do ambiente que levou aos atos do 8 de janeiro. O MPF pede também uma indenização de R$ 13,4 milhões por danos morais coletivos, além do bloqueio de bens da empresa para assegurar eventual reparação. Segundo a acusação, o MPF chegou a considerar soluções alternativas, mas, diante da inviabilidade de acordo, insistiu no cancelamento das outorgas. O processo está em fase final, antes do julgamento em primeira instância na Justiça Federal. A Jovem Pan, em sua defesa, alega que repudia manifestações antidemocráticas, sustenta que seus editoriais não incentivaram ataques às urnas, e afirma que a medida é desproporcional. A emissora também diz que não é parte em nenhuma das ações criminais analisadas pelo STF e nega ligação direta com as condenações da trama golpista. O histórico da Jovem Pan remonta a mais de 80 anos, quando ainda era Rádio Pan-Americana, reformulada por Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta. Durante a campanha de 2022, a emissora foi obrigada pelo TSE a conceder direito de resposta à campanha de Lula, após comentários considerados distorcidos ou ofensivos. À época, comentaristas foram proibidos de repetir que o petista mentia ou que não havia sido inocentado na Lava Jato. A emissora reagiu com editoriais em que acusava o Tribunal de Censura e de restringir a liberdade de expressão. Na petição, o MPF destaca que a Jovem Pan foi a principal caixa de ressonância de discursos golpistas, atuando como canal de difusão de notícias falsas e de apelos por insurreição. Entre os exemplos, cita mais de 20 comentaristas dos programas Os Pingos nos Is, 3 em 1, Morning Show e Linha de Frente, entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023. Um dos trechos analisados mostra Caio Mastrodomênico, do Linha de Frente, defendendo que a única maneira de restaurar a ordem é através do caos. Outro ponto que a história nos diz, isso não é uma opinião minha, quando há uma certa ruptura institucional, quando nós temos aí o Estado de Direito com uma certa subversão, a única maneira de restaurar a ordem é através do caos. Isso é um desejo meu? Não, isso é o que a história nos diz. Então, uma espécie de revolta civil, acredito que seja uma das ferramentas possíveis para a restauração da ordem. Em outro caso, Guilherme Fiuza dizia que o sistema eleitoral não tem segurança. Evidentemente que sem um sistema de auditagem dessa eleição, não tem segurança alguma. Aquele tipo de vulnerabilidade que nós vimos acontecer, você ter acesso à senha que um funcionário possa te dar, a gente não está duvidando dos funcionários, pode acontecer, né? São tantos, né? O que falta nessa eleição na verdade, ou você trazer para a gestão do sistema eleitoral, né, desde a programação das urnas. Você vai ter que ter um sistema criado aí às vésperas da eleição para aferição e contagem pública de votos, onde haja controvérsia. E se o sistema se mantiver desse jeito, vai haver controvérsia, porque o sistema é vulnerável. Não adianta o TSE, o Barroso, o Fachin, o STF ficarem gritando que tudo é fake news, que o Butão, Bangladesh e o Brasil estão na vanguarda do mundo, não tem como. E Ana Paula Henkel afirmava que as forças policiais podem muito bem iniciar aí um movimento de basta. A pior ditadura é a do judiciário, porque aí contra ela não há quem recorrer. E é o que nós estamos vivendo, né, no Brasil. Derrubou aí perfis, né, de jornalistas, prendeu jornalistas, prendeu políticos, ex-políticos, como ex-deputado aí, Roberto Jefferson, sem foro privilegiado, calou aí os que ousam questionar o Supremo Tribunal Federal, deteve um cidadão norte-americano no aeroporto em Brasília por 4 horas. E fica aí agora a dúvida, né? Quem vai parar? Né? Nós fazemos o nosso papel aqui, né, como jornalistas, questionando, levantando as atrocidades, as inconstitucionalidades,
Mas quem vai parar? Isso tem que partir muito também das forças policiais que precisam proteger a Constituição. Mais uma vez, não é desobediência civil, mas a proteção à Constituição. Essas forças policiais podem muito bem iniciar aí um movimento de basta. Isso não é constitucional, isso não está dentro das nossas leis e eu não posso cumprir isso. Nós precisamos colocar aí um pouco mais de coragem, como os caminhoneiros canadenses vêm fazendo, e inspirar as pessoas a proteger as nossas leis de forma diária, como o Zé disse. A ação ainda menciona Paulo Figueiredo, neto do ex-ditador João Figueiredo, que vive nos Estados Unidos, mantém proximidade com Eduardo Bolsonaro e tem feito campanhas por sanções contra o Brasil e ministros do STF. Ele próprio é alvo de processo no Supremo. O povo na rua, a quem eu presto aqui a minha enorme admiração, está fazendo um papel lindo. Quartéis em todo o Brasil. Não são manifestações concentradas, mas espalhadas pelo Brasil. E foram para o endereço certo. Mobilizaram, comoveram as tropas, criaram discussões dentro das Forças Armadas. O que eu estou trazendo foi trazido por militares para mim. É claro que tem carreirista, é claro que tem gente pensando no seu interesse, é claro que tem gente, turma do deixa disso. O Salles viveu isso dentro do governo, mas desde 64 já tinha isso, tinha antes, tinha em 32. Por que não vai ter agora? Agora eu vou dizer, ou a gente aceita o Supremo Tribunal Federal dissolvendo o Congresso aos poucos, ou aceita o Supremo Tribunal Federal dizendo que acabou, perdeu uma eleição sem transparência, sem legitimidade, sem confiança da população. Ou a gente aceita um poder que tudo pode, ou a gente aceita o fim do sistema acusatório, ou a gente aceita a perseguição política, ou a gente aceita o fim da liberdade de expressão, ou a gente aceita a censura na imprensa e veículos, inclusive como o nosso, ou a gente aceita tudo isso e abaixa a cabeça, ou então a gente vai ter guerra civil? Ora, então que tem a guerra civil, pô. Guerra civil de quem contra quem? Quem vai pegar em armas contra as Forças Armadas brasileiras? As coisas têm fases. As Forças Armadas foram conquistadas, os corações e mentes lá foram conquistados. Agora não é a eles mais que cabe, porque ninguém acha que tem que ter intervenção militar, ninguém acha que tem que ter general dando golpe, mas é impossível você agir se você não... O Estado não age sem força. Era impossível você agir se você não estivesse conscientizado as Forças Armadas do que nós estávamos vivendo. E eu digo a vocês, elas estão conscientes do momento que nós vivemos. Agora, só agem provocadas por um dos poderes. Então, nesse ponto, eu estou de acordo com acho que todos vocês aqui. O novo endereço do povo que quiser se manifestar não é mais necessariamente quartéis. Talvez seja, de fato, agora a Praça dos Três Poderes. Para o MPF, manifestações ilícitas como defesa de intervenção militar, incitação ao descumprimento de ordens judiciais, apologia de crime e apelos à destituição de autoridades violam diretamente a legislação de telecomunicações. Em nota, a Jovem Pan declarou confiança no Judiciário e reafirmou seu compromisso com a democracia, com as instituições da República e com a Constituição Cidadã, que tem a liberdade de expressão como pilar. Já o MPF sustenta que incentivar a desobediência, propagar informações falsas com risco à ordem pública e insuflar indisciplina nas Forças Armadas é incompatível com a função pública de uma concessão de radiodifusão. Segundo o órgão, por ser um bem escasso e de interesse público, a radiodifusão deve atender ao interesse da sociedade em qualidade e responsabilidade dos conteúdos transmitidos.